Amém. A senhora faz, irmã Sheila, a oração inicial e a diaconisa Helena já fica com a oração final. Pode ser assim? Amém. Pode. Amém. Amém. Pode iniciar então, irmã Sheila. Faça a oração em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nessa noite reunidos aqui na Tua presença, Senhor, para, em primeiro lugar, te agradecer, Pai, por, no meu caso, ficar tão feliz de poder me reunir com irmãos de tão longe, meu Deus, que a gente não sabe nem se um dia vai conhecer aqui nessa terra, mas a gente sabe que lá no céu a gente vai se conhecer. Eu te agradeço pela disposição do teu servo, meu Deus, em orientar pessoas, em passar temas relevantes da atualidade para a gente. E que o Senhor continue dando a ele esse direcionamento, discernimento, Senhor, e essa disposição de ajudar pessoas com as palestras dele, meu Deus. Eu te agradeço. Te agradeço pelas minhas irmãs que já entraram aqui também e pelas que de repente vão entrar ainda hoje. Amém. Obrigada, Senhor, fica conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha, eu estou muito, muito, muito feliz e agradecido pela presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado mesmo. E enquanto eu acho aqui a palestra, ela tá facinha aqui. Eu acho que eu não vou me atrapalhar muito para encontrá-la, não. Eu quero que você use tua faculdade mental da imaginação. Caso você não tenha um papel e uma caneta aí, mas se tiver um papel e uma caneta vai ficar muito legal para você pegar uma folha de papel aí e desenhar uma cruz em um lado da folha de papel. E do outro lado da folha de papel você desenha um legal, assim, um joia. Tipo um emoji lá do... De onde é mesmo o emoji? Do WhatsApp. E eu preciso do feedback de vocês também, se a tela já está compartilhada. Para mim aqui apareceu, pastor, gerações, 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 várias vezes. Isso. Tá. Eu estou com Apareceu. dificuldade de expandir a tela, então uma sugestão é você utilizar o telefone, quem está no telefone, utilizar ele na horizontal. Para quem está com o telefone, usa ele na horizontal assim que fica maior, aí dá até para estender assim com o dedo, para ficar aparecendo só o slide que a gente está trabalhando. Tranquilo? Eu estou com alguma coisa emperrada aqui que eu não consegui expandir a tela. E o Felipe não pôde me ajudar hoje, aí eu me perdi nessa missão aqui. Tá bom? Então, feita a oração, expressado aqui a minha alegria, a minha felicidade, imagino que você já fez a cruz. Se você não tem um papel e uma caneta para fazer, você faz mentalmente. De um lado da folha de papel, imagina que você tem uma folha de papel na mão, de um lado você faz uma cruz, a nossa cruz mesmo, a cruz do símbolo do cristianismo. E do outro lado você faz um legal. Não se preocupe se o legal não ficou muito legal, porque quem só vai ver ele é você, tá bom? Qual o objetivo dessa cruz? É porque essa palestra ela traz à tona algumas verdades, ela mexe com algumas coisas lá no nosso coração, lá na nossa alma mesmo. E aí o primeiro objetivo da cruz, o meu primeiro e na verdade o único, é que lá no final da palestra você me perdoe por alguma coisa que de repente não soou muito agradável, tá? Então, o meu único e principal pedido com a cruz é para que você me perdoe. E aí, se você não quiser perdoar, você olha lá para o Pai Nosso. Vê lá o que, que você vai fazer com essa falta de perdão que você liberou para mim, que você não liberou para mim. E as coisas que eu falar que for relevante, você escreve, anota, bota um insight lá no lado que está o joia, para você depois revisitar isso ou compartilhar com alguém. Tranquilo? Estamos alinhados? Amém. Feito isso, então vamos lá, gerações, né? E aí eu quero citar um texto bíblico que ele fala assim grandemente ao meu coração sobre gerações.
Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Isso é Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. Ou seja, cada geração tem sim a sua importância, o seu papel, a sua relevância, o seu legado. Não existe essa geração que tenha passado pela Terra que não tenha deixado aí o seu legado. E também no decorrer da nossa fala hoje a gente conversa um pouco sobre isso. Passou o slide para vocês? Passou? Legal? Tá, então vamos começar a ganhar velocidade aqui na nossa palestra. Isso é o começo de uma frase. Lá no final da palestra, se eu esquecer, você me lembra. Ei, sujeito, termina a frase lá do começo. Mas olha bem para essa frase, anota aí um pouquinho se você precisar, tira um print. O contrário da morte não é a vida. Nossa, se o contrário da morte não é a vida, o que será então, né? Aí lá no final a gente descobre. Não precisa você se prender em tentar descobrir isso agora, nem pesquisar na internet, nem nada não, tá bom? É só uma frase que ela vai fazer sentido lá no final. A nossa palestra ela vai trabalhar a importância das gerações, raízes, pontes e futuro. Raízes, pontes e futuro. A gente vai trabalhar esses aspectos aí com a graça e a bondade de Deus. E aí, para ir ganhando corpo, vamos assistir aqui um pequeno vídeo. Foi nesse planeta há 200 mil anos que surgiu uma espécie chamada Homo sapiens. No decorrer desse período, curto para a história da Terra, passaram por aqui uns 110 milhões de seres humanos. Todos vêm e vão, nascem e morrem. Só muito recentemente essa espécie começou a tentar catalogar as diferenças entre as gerações, o que nos leva à geração perdida. Compreende os nascidos entre 1883 e 1900. Essa geração completou a maioridade elameada, passando frio e fome numa trincheira. Depois, ainda pegaram a pandemia braba, hein? A chamada gripe espanhola. Desafios adicionais, desemprego e miséria. Grande Geração, 1901 a 1927. Depois da Grande Guerra, a Grande Depressão, a crise econômica de 29, tudo muito grande. 12,8 milhões de pessoas sem trabalho. Que tal uma guerra para aquecer a economia? Outra guerra? É, de novo. E veio assim a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de mortos. A Geração Silenciosa, 1928 a 1945. Ela cresceu durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Quando esses caras vieram ao mundo, o caos já estava instalado. É gente que já cresceu com dificuldades desde cedo, como o racionamento de comida e água. É a geração silenciosa porque, em tese, não reclama. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tinha áudio para vocês esse vídeo? Tinha? Legal, amém. Que bom. Espera aí que alguma coisa aconteceu aqui que eu perdi meus slides. Sumiram daqui. Coisa não. Apareceu de novo, né? Não. Para mim está aparecendo, pastor. Pois é, mas parou de aparecer para mim. Aí como que eu Ei, só um instante aí, vamos já descobrir o que que aconteceu. tá bom.
Tá legal? Tá aparecendo? Tá sim. Tá, então vamos em frente. Um videozinho rápido aí para nós continuar a nossa fala. Então vamos lá. Essa geração perdida, da qual foi falado no vídeo, ela tem a sua fatia de nascimento entre o ano 1883 e o ano 1900. Se nós tivéssemos alguém vivo hoje no Brasil, nascido nessa geração chamada geração perdida, elas estariam entre 125 e 142 anos de idade. Esses dados que eu apresento na palestra, todos são dados do IBGE, tá bom? Todos são de lá. Fiz uma pesquisa bem acurada para levantar esses dados. Eu só atualizei a conta aqui porque os dados que nós temos lá no IBGE é do ano 2022, que não fora feito o censo em 2020 por causa da pandemia e que graças a Deus nós somos sobreviventes à pandemia. Tá certo? Então, como foi os dados que tem lá é de 2022, eu só atualizei aí a questão da idade mesmo, né? Porque lá em 22 isso aqui seria 2 anos para trás, por exemplo. Tranquilo? E aí a gente também não tem no Brasil dados registrados de que tenha gente nessa faixa etária que nós estávamos olhando aqui, ó, de 125 a 142 anos de idade. Não tem registro. Se de repente você conhece alguém, faça-se o IBGE saber, alguém saber, uma televisão, uma rádio, alguém do local aí, para noticiar, para virar notícia de que você conhece alguém com 125 anos de idade. Mas não temos registro disso. Já a geração grandiosa, ela tem a sua fatia de 1901 a 1927. E aqui desse povo, nós temos no Brasil cerca de 203 mil pessoas. Ou seja, é bastante gente. Consegue imaginar uma fila, por exemplo, com esse montão de gente? Um estádio, uma igreja, um templo, uma praça, enfim, 203 mil pessoas. E dessas, 38 mil com mais de 100 anos de idade. Ou seja, pessoas nascidas entre 1901 e 1927. Essas pessoas estão hoje na casa de 98 anos de idade a 124. E aí talvez você já conheça alguém que tem essa idade. Eu perdi a minha avó, por exemplo, ano passado, com 98 anos de idade. E tem um tio que esse ano, no comecinho do ano, fez 100 anos, né? E tem mais alguns abençoados aí na casa de 90 e tantos anos com quem eu convivo. Tudo bem? E aí nós passamos para a geração silenciosa, que é onde parou o vídeo. E a geração silenciosa, é, também chamada de tradicionalista, ela tem a sua fatia do ano 928 a 945. E quem lembra um pouquinho de história aí, vai lembrar que da geração anterior, aqui, da geração grandiosa, até a geração silenciosa, houve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil já tinha gente morrendo e gente matando por conta desse fato histórico, né? Aí, como o assunto não é esse, é só para levantar dados. Mas a guerra havia terminado exatamente aqui, ó, a geração silenciosa, então. E no Brasil, nós somos 6 milhões de pessoas nessa idade. Vai vendo que, à medida que a gente vai chegando mais perto do nosso ano de 2026, que aqui nesse momento ainda está bem distante, para todos nós, tudo isso aqui ainda é história, mas nós conhecemos um montão de gente aqui com essa idade, né, de 80 a 97 anos de idade, e são 6 milhões de pessoas no Brasil nessa faixa etária. E aí, logo depois disso, nós temos a geração Baby Boomer. E a geração Baby Boomer, para a maioria de nós, ela já não é mais só história. Ela já é alguém com quem a gente convive ou já conviveu, né? Ou seja, ela não é só história, ela pode ser que ela seja também memória.
O meu pai, por exemplo, é nascido exatamente aqui, ó, no começo dessa fatia aqui, 1946. Os baby boomers, eles são 27 milhões de pessoas no Brasil e hoje eles estão de 61 a 79 anos de idade. É de novo aqui o corte da idade do papai, que esse ano, se for das vontades de Deus, ele completa os 80. Ou seja, é possível que você tenha um tio, uma tia, eu acho que a nossa faixa etária aqui de quem está na live é tudo mais ou menos parecido, né? Mas é possível que nessa época aqui nenhum de nós ainda tenha nascido. Já tinha alguém aqui nascido, dos que estão na live? Acho que não, né? Mas nossos pais, tios, tias, um montão de gente aí com quem a gente convive ou conviveu é dessa geração Baby Boomer. E vou explicar o porquê do nome Baby Boomer. É porque, na verdade, havia terminado já a guerra, e esse povo tinha sofrido muito na guerra, perdido parente, muito luto envolvido, muita situação triste envolvida. Mas aí agora, com o fim da guerra, eles começaram a casar-se cedo e fazer muitos meninos. Por isso, baby boom, que é explosão de bebês. Explosão de bebês, o nome significa isso. Se eu estiver pronunciando errado, e depois você corrige lá com o tradutor do Google lá, porque o meu inglês ele nem dá para o gasto. Mas então a geração Baby Boomer tem esse nome por causa do boom de bebês dessa época. E de fato, os casais queriam fazer muitas crianças, porque eles entendiam assim, ó, uma criança a mais não é só uma boca a mais para sustentar, são dois braços a mais para trabalhar. E nós vamos reverter essa situação da guerra. Já que a guerra acabou, nós vamos prosperar nessa terra que Deus nos deu. Legal isso, né? Tem um lado bacana, pelo menos, né? Pelo menos o pensamento é talvez até um pensamento filosófico. E aí nós temos aqui uma representação das fotos da época, né? Veja aqui um monte de mãe, cada mãe com a criança no colo. Aqui também um monte de mãe, cada mãe com os guri no colo. E também nessa época, já na geração Baby Boom, começou a haver aquele despertamento de requerer os direitos, né? Por exemplo, nós vemos nessa passeata aqui, eu não sei onde ela aconteceu, é uma foto que eu achei na internet, e a reivindicação aqui era contra a censura, porque aí, de novo, a gente vai entender, vai lembrar que a gente já estudou isso na escola, ainda que de forma superficial, nessa época nós convivíamos com o regime militar. Então, a questão da censura era muito alta. Tudo tinha que passar pelo crivo de que se aquilo podia realmente ir ao ar, se podia fazer aquela coisa, porque tudo era censurado. Tá tudo bem? Pode prosseguir? Se em Sim. algum momento alguém quiser participar, fique à vontade, tá? Então, uma foto aí só para representar um pouco da situação da geração Baby Boomer. Mas aí, bem aqui, a história das gerações já começa a falar, pelo menos comigo, né? Agora eu já cheguei, eu já estou aqui, ó. Geração X, de 65 a 80, é o período de nascimento da geração X. Somos 43 milhões de pessoas, e aí quando eu falo somos é porque eu estou nela. Eu acredito que tem gente na live que é daqui também, geração X, e a faixa etária é de 45 a 60. Eu estou com 52, se for da vontade de Deus, no meio do ano eu faço meus 53. Uma curiosidade do porquê geração X. Por que geração X? É porque ninguém sabia e nem acreditava muito o que essa geração ia fazer na vida, né? As outras gerações guerrearam, sofreram. A geração Baby Boom fez muito menino, sofreu pra caramba, sofreu demais, sobreviveu. E a geração X vai servir para quê essa geração? Colocar o X na gente, porque o X lá na matemática é o desconhecido, é aquilo que a gente vai procurar, é aquilo que a gente vai encontrar, é ou não é?
Não tem lá o negócio de encontre o valor de X? Pois pronto, colocaram na minha geração esse nome porque era desconhecido os valores da geração X. 43 milhões de pessoas de 45 a 60 anos atualmente. E aqui a gente já começa a fazer um contraponto do ponto de vista assim, ó. A geração Baby Boom, que trabalhou mais ou menos para sobreviver, e aí a geração X é filha da geração Baby Boom, parou, botou a mão no queixo assim, peraí, esse jeito que o papai está vivendo, esse ritmo dos meus tios, não tem sentido. Só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Trabalha feito uns doidos, feito uns malucos. Não, nós vamos trabalhar também, mas não desse jeito. Nós vamos criar alguma coisa para facilitar a vida. Nós vamos tornar a vida menos complicada, menos difícil. E pasme, já no final da geração Baby Boomer e a geração X praticamente completa, foi uma geração de muitos inventores, pessoas que de fato procuraram facilitar a vida. O escorredor de macarrão que você tem na tua casa nasceu nessa época. Escorredor de arroz nasceu nessa época. Você que já é mamãe, já teve teus meninos, tal, carrinho de bebê, fralda descartável, absorvente, tudo nasceu nessa época. Foi a geração X que produziu esse negócio, chuveiro elétrico, panela de pressão, tudo surgiu nessa época aí, porque tinha a ideia de facilitar um pouco a vida, tinha que ter tempo para fazer as outras coisas, não podia gastar o tempo todo só para trabalhar, né? Então, a geração X, um dos legados que a geração X deixa e ainda está contribuindo, ó, nós somos ainda hoje no Brasil 43 milhões de pessoas, então tem um montão de tiozão, de tiazona aí na minha idade, assim, mandando ver e mandando ver muito bem, com alguns perrengues já para administrar, com algumas situações, às vezes, de saúde para administrar, mas aí estamos. Parou a minha, passou, geração X, e aí uma foto para representar um pouquinho do que foi a geração X lá no começo. Vamos imaginar que essa foto aqui da geração X é uma foto lá mais ou menos dos anos 80, e nós estávamos aí mais ou menos com 14 anos de idade, 16, 18, dependendo onde foi que a gente nasceu lá na geração X. Ou seja, uma das coisas que eu gosto de ilustrar com essa foto é que as pessoas, elas estavam onde a gente estava enxergando elas. Ah, como assim estavam onde a gente estava enxergando? É possível não ser desse jeito? Sim. Hoje já não é mais assim. Hoje as pessoas estão num lugar, mas estão conectadas a outro. A exemplo de nós aqui, por exemplo. Eu estou aqui em Roraima, na minha querida rua, mas eu estou me conectado ali com o bairro Senador Hélio Campos, onde está a Diaconisa Helena. Estou conectado com São Paulo, onde está a irmã Sheila. Estou conectado com Sergipe, onde está a irmã Eliane. Percebe? E vocês estão aí na tela de vocês me enxergando aí, mas eu estou aqui também. Ou seja, hoje a gente não tem mais essa configuração de o ser humano só estar aonde de fato ele está fisicamente. Ele pode estar em um montão de lugares ao mesmo tempo, e isso vai criar também conexões ou desconexões neurais. Depende de como ele vai viver essa situação. Depende de como ele vai alinhar essa trajetória de pensamentos. Depende de como ele vai gerenciar essa facilidade, essa possibilidade. Nessa hora, eu gosto de imaginar que as ferramentas digitais são ferramentas muito maravilhosas e eu gosto de compará-las, por exemplo, com a faca de cozinha que tem lá na tua casa. É uma ferramenta bacana, não é? Corta cebola, descasca alho, corta carne, corta abóbora, descasca maxixe, corta melancia, faz um montão de coisa com a faca. Uma excelente ferramenta, uma baita de uma ferramenta. Mas se colocar essas mesmas facas que tem na tua casa nas mãos de maus elementos, por exemplo, vão virar armas de assalto, armas de matar gente, armas de fazer o mal. Caíram fichas aí? Alguém já colocou um montão de coisa na cruz? Né? Então, vai vendo que
uma das coisas da geração X é que ela não tinha essa possibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Hoje nós já temos, mas lá no começo a gente não tinha essa possibilidade. Se a gente estava na escola, era na escola, não tinha como estar na escola em outro lugar. Se a gente estava na igreja, era na igreja, não tinha como estar na igreja e estar em outro lugar. Se a gente estava na festa, na balada, não tinha como estar em outro lugar. Estava naquela festa, naquela balada e pronto, não sabia notícia das outras, a menos que fosse lá ou que chegasse onde a gente estava alguém que tivesse passado por lá. Tranquilo, gente? Vou passando. Aí depois da geração X ficou mais fácil, né? Porque aí só foi seguir as incógnitas, aí veio a geração Y, que também é chamado de a geração milênio. Essa geração aqui, quando elas começaram a nascer, nós estávamos ali na nossa casa dos 14, 16 anos de idade, e o Brasil passava por aquele turbilhão de situação econômica, onde o dinheiro não valia quase nada, e se nós puxar na nossa memória, nós vamos lembrar que nos supermercados, por exemplo, tinha o marcador de preços, que de manhã o açúcar estava em um preço e de tarde já era outro. Alguém lembrou disso? Fez conexão com alguém essa lembrança? Né? Ou seja, nesse momento começa a nascer a geração milênio. Nós éramos ali agorizada ainda, adolescente e tal, nem sei se tinha muito esse nome, mas nós estávamos por ali já. Estávamos, né? E a geração milênio, ela 47 milhões de pessoas no Brasil, uma geração muito jovem, de 29 a 44 anos de idade, talvez aí nossos filhos ou alguns de nossos filhos, irmãos, irmãs, pessoas aí com quem nós convivemos, tivemos a graça de conviver, porque nessa hora também, para a geração X, já começaram a acontecer as perdas, o luto já começou a fazer parte da nossa vida aqui já faz algum tempo, né? Para a geração milênio, ainda não, a geração milênio está começando. E é nessa hora também que começam a surgir os primeiros sinais de internet, os primeiros sinais de celulares, que na época só eram celulares mesmo, grandão, de antena, e a única coisa que dava de fazer com eles era telefonar, não dava de fazer outra coisa. Hoje, um equipamento desse aqui, a coisa que ele menos faz é telefonar. Manda mensagem, acessa e-mail, acessa a Zoom, faz não sei o quê, faz não sei, paga a conta, recebe dinheiro, né? Mas a coisa que ele menos faz é telefonar. Mas nessa hora aqui, ó, 1980, já tem sinais, já tem alguma coisa aí acontecendo nesse maravilhoso mundo digital, ainda engatinhando muito devagarzinho. E agora, fazendo um contraponto com a foto lá da geração X, que podia estar onde estivesse, a geração Y já não mais. A geração Y já começou a poder estar em vários lugares ao mesmo tempo. E as fotos também já são diferentes. Perceba que na foto anterior as pessoas simplesmente estavam na foto, mas aqui elas já estão com celulares, com tablets e com equipamentos eletrônicos nas suas mãos. E aí, quando a gente avança, nós chegamos na geração Z, que é de 97 a 2010. E agora sim, nesse caso aqui, praticamente nossos filhos são dessa geração. Os meus filhos, por exemplo, são exatamente aqui dessa geração. O nascimento deles é de 97 a 2010, são 44 milhões de pessoas e estão aí de 15 a 28 anos de idade, né? Seja uma geração ainda muito jovem, muito jovem, um montão deles nem se casaram ainda. É verdade que tem alguns que, apesar de não ter casado, ou mesmo casado, já tem seus filhos, mas um montão dessa geração ainda não constituiu família. E aqui uma foto que representa um pouco da geração Z, né? Esse design despojado, valente, brabo, como eles chamam, e os celulares não saíram mais da mão, celulares, tablets, equipamentos eletrônicos, de um modo geral.
Depois da geração Z, e aí a gente já não tem mais muita informação, porque ainda está acontecendo, é de 2011, a geração alfa é de 2011 para cá. E parece, estou falando parece porque eu não tenho certeza, parece que o corte da geração alfa vai ser feito em 2025 mesmo. Quem nascer de 2026 para frente já vai ser batizado com outro nome. E eu não sei qual vai ser, tá bom? Talvez, pela sequência do alfabeto aí, seja a geração beta. Mas um pensamento meu, unicamente meu. Não sei qual vai ser o nome. Se você descobrir, inclusive, você pode postar lá no grupo, pode mandar uma mensagem. Sei, doidão, ó, eu encontrei aqui que a próxima geração o nome não vai ser beta, coisa nenhuma, não. Você me diz lá o nome e eu vou ficar muito feliz. Tranquilo? Agora a gente vai para uma outra situação. Tá aí a situação da geração alfa, que está ainda nascendo, né? E essa geração aí tá pequena ainda, e quando nasceu, na verdade, não fez mais o teste do pezinho impresso igual a gente conhece. Já botou o pé para fora assim, perguntando: Ei, cadê a máquina de escanear meu pé? Faz logo um scan do meu pé aí para saber se está tudo legal. Né? Porque já são desse jeito aí, né? Eu tenho certeza que você já convive com um montão de criança nessa facilidade aí. Uma das coisas que eu observei é que a minha geração, por exemplo, tem dificuldade de operar um aparelho desse daqui utilizando só uma mão. Eu e a maioria do povo da minha geração precisa das duas mãos para operar um telefone, um aparelho telefônico. Mas essa geração mais moderna, a geração Z e muitos da geração Y, conseguem operar um aparelho desse só com a mão. Não sei como que eles conseguem manusear assim, e é rápido, é muito rápido. Né? Tá comendo aqui, tá olhando o negócio, tá digitando, tá não sei o quê. Digo, rapaz, eu não sei como consegue, não. Uma habilidade até um pouco admirável, né? E isso também é só para uma curiosidade, uma coisa que eu constatei. Fique à vontade para contestar, para colocar na cruz, para dizer que é assim mesmo, para começar a observar, ver se as pessoas com as quais você convive, da geração Y e Z, têm essas habilidades de estar manuseando, por exemplo, um celular só com uma das mãos. E agora a gente chega assim naquilo que eu considero que é o ponto mais alto, o ponto de maiores reflexões desse nosso bate-papo, que é a geração sanduíche. E para mim ela aconteceu de fato e de direito ano passado, que foi um ano assim de bastante desafios, bastantes conquistas também, uma realização muito importante para mim, que foi o ano que eu fui no Monte Roraima ano passado, era um desejo antigo. Mas eu perdi minha avó ano passado, minha avó materna, foi uma base, um pilar fundamental para a minha espiritualidade, por exemplo. E o meu pai, teve várias vezes no hospital ano passado. Né? Então, esse foi nesse momento que eu estava com o papai no hospital que eu descobri que existia a geração sanduíche. E aí eu fui pesquisar alguma coisa, poxa, está tão pouco falada, ninguém nem sabe que existe, e eu vou criar uma palestra em nome de Jesus que fale dessa abençoada dessa geração. E ela é geração sanduíche, não é porque é um povo que gosta de sanduíche, não. Ela é uma geração sanduíche por causa dessa imagem aqui, ó. É uma geração que está imprensada com a felicidade e a alegria de cuidar dos pais, de cuidar de si próprio e de cuidar dos filhos. Porque uma vez que os filhos estão se casando cada vez mais tarde, tem um montão de gente aí com 30 anos, 35 anos, 38 morando ainda na casa dos pais. E querendo ou não, a gente vai cuidando desses abençoados. É assim ou não? Né? E se tem a felicidade de ter pai e mãe vivo, ou um tio, uma tia, né? Vai desdobrar o tempo. Olha de novo o tempo aparecendo. Vai precisar desdobrar o tempo para ajudar a cuidar daqueles que estão fragilizados.
E nós não podemos aqui, nesse momento, só romantizar essa situação dos pais e dos tios idosos. Não, não podemos só romantizar. Olha, chegou uma moça bonita ali. Porque isso também traz os desafios, não é verdade? Isso traz os desafios pertinentes a essa situação, que é a primeira vez que acontece no Brasil e também em muitas partes do mundo essa situação da geração sanduíche. Essa felicidade de estarmos, eu, por exemplo, me sinto muito feliz e agradecido, 52 anos de idade, pai e mãe vivos, morando juntos e perto de mim. Né? Muita alegria, mas isso não diminui o trabalho, isso não diminui a pressão, porque o sanduíche ali imprensa e aperta forte, né? Por exemplo, uma das coisas que nessa hora eu gosto de falar, faz tempo, bastante tempo, que eu, minha irmã e meu irmão não sabemos o que é dormir 3 noites seguidas na nossa casa. Por quê? Porque a gente precisa dar suporte para a mamãe no cuidado com o papai. Criamos uma escala para toda noite tem um filho lá. Nós somos 4 irmãos. Por que você está falando que é 3? Porque tem uma irmã que está com problema de saúde e não está podendo participar da, da escala. Começa a perceber assim o quanto que essa geração está imprensada. E aí o que vai definir de ser geração sanduíche não é necessariamente o corte na fatia de quando nasceu até quando nasceu. É o fato de estar nessa pressão. Outro dia eu falava com uma senhora que no meio da conversa, uma jovem senhora, 44 anos de idade, cuida da mãe, da avó, de uma filha e do guri da filha. Se, meu Deus, misericórdia, eu tô light perto de você. Eu tô muito zen, eu tô muito legal, porque eu não consigo imaginar essa situação. Você cuida de você? Ela disse, quase não estou cuidando. E aí eu foquei assim a vista no olhar da abençoada, sabe aquele, como é que vocês chamam? Me ajudem aí, as mulheres ficam chateadas quando esse negócio. Olheiras, zona de panda, assim, olhei, nossa, percebi que ela estava realmente assim, meu Deus, essa abençoada faz dias que não dorme um sono reparador, um sono que descanse, né? E não tem como, mal cuida dela, tá focada em cuidar da mãe, em cuidar da avó, em cuidar da filha e cuidar do guri da filha. Misericórdia. É como se pegasse o sanduíche, eu imagino que você já comeu um sanduíche na vida, no mínimo um, botou naquela máquina de imprensar assim e imprensou com toda a força que tinha, né? A pressão é forte numa configuração dessa. E nessa hora, eu convido você a vasculhar na tua rede de contatos que você pode estar convivendo com alguém que faz parte da geração sanduíche. E uma das coisas que acontece bastante na geração sanduíche é a dificuldade de expressar, é a dificuldade de falar, porque acha que vai resolver, acha que vai dar conta de resolver a questão. Essas imagens aqui, ó, que representam a geração sanduíche, são imagens reais. A história dessa moça aqui, por exemplo, eu fiquei assim em estado de tristeza mesmo pela situação dela. Eu acho que é essa a expressão. Aos 30 e tantos anos de idade, ela já grávida, a mãe dela deu sinais de Alzheimer, e o Alzheimer realmente se instalou, né? O pai dela já havia falecido, e ela está nessa situação de cuidar dela, cuidar da criança e cuidar da mãe com Alzheimer. Será que é fácil a vida de uma abençoada dessa? Né? Ou seja, essa situação da geração sanduíche, e é isso que eu mais falo durante esse nosso bate-papo, é uma geração que está aí sofrendo quase sempre calada. E aí é possível que você conviva com muita gente da geração sanduíche. E aí você não sabe como é que está o sono dessa abençoada, a qualidade de sono, a qualidade de vida, o tamanho do cansaço. Eu estou te dando o meu exemplo
de que faz tempo que eu não sei o que é dormir 3 noites seguidas em casa. Nessa hora eu sou muito feliz e agradecido pela compreensão da minha esposa e do meu filho, né? Porque aí tem dia que eu estou nessa situação da missão com o papai, tem dia que eu estou com missão na empresa, né? E aí tem as missões da igreja também. E graças a Deus eu sou muito, muito, muito feliz e muito bem ajudado em tudo isso. E aí eu chego a uma conclusão do porquê que eu sou muito ajudado. Porque eu falei, eu abri o bico, eu contei para todo mundo que convive comigo que eu estou vivendo essa situação. Ou seja, quando eu chego na empresa, e amanhã é o primeiro dia que eu vou na empresa que eu estou de férias, eu até achava que era hoje que eu voltava, mas hoje eu ainda estava de férias, mas amanhã eu já vou, entendeu? E aí eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito abençoada, porque dependendo de como eu estou por lá, rapaz, o senhor passou o plantão na casa do seu pai, não foi? Foi. E tá ruim para o senhor, tá ruim. Não, então deixa que a gente lhe dá o suporte aqui, fica mais na parte administrativa, fica mais na parte do solo, porque as missões de subir em torre, subir escada, subir onde tiver que subir, a gente faz, não se preocupa com isso. Por que que eles têm esse comportamento comigo? Porque são gente boa, em primeiro lugar, um beijo carinhoso no cérebro, no coração da minha equipe, mas porque eu falei o que eu estou passando. Então, a recomendação nessa hora é: se você está na geração sanduíche ou você convive com alguém da geração sanduíche, fala e escuta. Escuta e fala. Instiga a pessoa a falar. Porque um dos comportamentos dessa abençoada dessa geração é achar que é eterna, é achar que é de ferro, é achar que é de titânio, que nunca vai se acabar na vida, né? Só que a gente já está dando sinais de que a saúde realmente é por um tempo, né? Quem convive perto comigo aqui sabe que eu já estou tomando uns remédios aí, as articulações estragadas, tal, ou seja, e por aí vai. Né? Agora, recente, uma endoscopia para descobrir um troço no esôfago. Terminei o tratamento hoje de manhã, inclusive, aguardar uns dias para refazer o exame. Mas, enfim, meus queridos, o que a gente quer deixar nessa hora é essa abertura de consciência para você filtrar as pessoas e filtrar-se também, no sentido de oferecer o apoio, mas também de pedir o apoio. Aqueles que vierem assistir a live depois e para você que está assistindo agora. Não fique calado, faça-se saber o que se passa com você. Estima-se que aproximadamente 955 mil adultos no Brasil, entre 35 e 49 anos, vivam em lares multigeracionais e dividam tempo e recursos cuidando de filhos e pais, sendo a maioria, cerca de 60% dessa fatia, as mulheres, as nossas queridas irmãs. E nessa hora a gente vai abrir o leque aqui para lembrar que durante essa situação, lembra que a gente falou das perdas? É possível que, além de ensanduichado, a pessoa viva a situação de uma família mosaico e que traz consigo os seus desafios. Então, o que é a família mosaico? Nós estudamos, inclusive, na escola bíblica recentemente acerca disso. Mas só para lembrar, aquela situação de alguém que perdeu o cônjuge, passou um tempo, casou-se de novo, aí tem filhos dos dois casamentos e, de repente, tem mais um filho desse casamento feito agora. Ou seja, tem filhos na prática de 3 casamentos. Ou seja, é uma geração que, além de ensanduichada, também convive com a situação da família mosaico. E que tem, claro, não vamos só romantizar a situação, porque eu acho que é idiotice a gente só romantizar. Tem o lado legal, o lado bacana, o lado legal, tem tudo isso, mas tem também muitos desafios. Achar que não tem é bobagem, né? E, de novo, a fala é: peça ajuda. Faça saber que você vive essa situação e peça ajuda. Não se cale frente a isso. E se você não está nessa situação e pode oferecer ajuda, começa a conversar com as pessoas no teu setor de trabalho, com os teus vizinhos, com os irmãos e irmãs na igreja. Você vai encontrar um montão de gente que está vivendo ensanduichado.
E agora, o que fazer com todas essas informações? Esse histórico das gerações que nós apresentamos. E é aquilo que eu acabei de falar. Viver, verbalizar, falar, ajudar, se policiar para você não fazer mais do que pode, né? Tem um detalhe interessante, eu vou aproveitar para falar agora da cruz, não sei quantas coisas você já colocou na cruz, mas Jesus diz assim: aqueles que quiserem vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha o ponto-chave da situação aqui. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz. Tem um montão de gente que quer carregar a sua e mais a cruz de um montão de gente. Às vezes não dá conta nem de carregar a nossa, aí eu quero carregar a cruz de mais de um montão de gente. Cada um carregue a sua. Foi Jesus que disse. Não é eu que estou dizendo, não. É ele quem falou. Cada um carregue a sua. Aí a gente às vezes quer carregar a nossa e de mais de um montão de gente. A gente pode dar apoio, pode isso, pode aquele outro, mas a gente tem que aprender a dizer não. A gente precisa aprender a dizer não. E sobre isso a gente pode falar em outro momento. Eu vou avançar aqui nesse momento, tudo bem? Bom, meus queridos, minhas queridas, né, minhas abençoadas, mulheres valorosas, nem sei se entrou mais alguém na live, porque nesse momento eu só vejo a tela aqui. Essa palestra ela não termina aqui. O peso que atravessa essas gerações precisa de cuidado e não de silêncio. E quem cuida também precisa estar cuidado. Eu imagino que vocês já viajaram de avião alguma vez, e uma das coisas que é dito, assim que começa a se organizar, em caso de despressurização, vão cair máscaras. Coloque primeiro a sua, para depois ajudar quem estiver ao seu lado. Então, essa fala aqui é muito importante. Ó. Quem cuida também precisa ser cuidado. Você que está ensanduichado, ou que conhece alguém que está, se atente para a necessidade de cuidar. O sono de qualidade, a alimentação de qualidade, o não querer fazer um montão de atividade ao mesmo tempo, disciplinar-se, eliminar, para que você possa ter tempo para você. Busque a rede de apoio, construa uma rede de apoio. E essa rede de apoio vai se construir quanto mais você falar a respeito. Não deixe de construir a rede de apoio. O brasileiro ele tem um comportamento que é magnífico na questão do ajudar. Se a gente estiver numa plateia aí de 200 pessoas e perguntar quem aqui gosta de ajudar, quase que a plateia inteira vai levantar a mão. O brasileiro gosta de ajudar, ajuda de todas as formas. Ajuda a fazer mudança, ajuda a trocar pneu do carro, ajuda a desemperrar o portão, ajuda financeiramente, ajuda com cesta básica, ajuda com feijão, com sal. O brasileiro gosta de ajudar. É ou não é? A questão é que se na mesma plateia a gente perguntar, e quem aqui gosta de pedir ajuda? Quem aqui, quando está em situação difícil, pede ajuda imediatamente? Aí, ó, olhem para mim, todo mundo cruza os braços. Né? Porque tem uma coisa que eu acho que é orgulho, não sei se o nome é outro, mas não, eu não vou dizer que eu preciso de ajuda porque é fraqueza. Eu não vou dizer que eu preciso de ajuda porque eu vou resolver. Eu não vou dizer que eu preciso de ajuda porque o problema é meu. Sabe? E aí vive uma vida sem ter alegria, vive uma vida que não vale a pena. Vive uma vida de infelicidade, vive uma vida de desafios e de tristezas. Eu quero finalizar oferecendo um hino para vocês. Escutem esse hino como se o hino foi escrito para você. Viva um pouco, em nome de Jesus, esse hino. O
alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor no teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Espero que estivesse saindo o áudio para vocês. Sinta que foi para você esse louvor. Valorize-se. Você tem valor imensurável. Valorize-se. Não se deixe vencer. Não se deixe ser desvalorizada. Não se deixe ser desvalorizada. Mas a primeira pessoa que precisa se valorizar é você mesmo. Em todas as áreas da vida, valorize-se. Nós estamos chegando já ao final e aí nós temos poucas considerações a fazer. Uma delas é a frase lá do começo. Quem anotou a frase? O contrário da morte não é a vida. Eu vou descompartilhar a tela aqui para nós conversar, pode ser? Porque já chegamos no final da palestra. Eu vou descompartilhar e a gente bate papo. Olha, tem mais gente aí que eu não estava enxergando. Muito obrigado a presença de todos, de todas. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Todas podem habilitar microfone, habilitar câmera, tá? Nós estamos em quantos mesmo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas. 6 comigo, né? É isso? Pronto, Diaconisa Helena, a senhora está com o microfone aberto, faça aí as suas considerações. Vamos terminar a frase, né? O contrário da morte não é a vida. O que é o contrário da morte, então? Se não é a vida? Yeah. Quem quer terminar a frase aí? É o... É o... Começa com A. É o... Começa com A. A Diaconisa Helena está dando a dica aí que ela já assistiu a palestra antes. Eu tive a felicidade de ministrar a palestra na igreja, a Diaconisa estava lá, caderno e caneta, e anotava. Não sei quantas coisas ela colocou na cruz. Talvez ela encheu uma página lá, desenhou outra cruz, mais uma e mais outra. O contrário da morte não é a vida. O contrário da morte é o amor. O amor é que é o contrário da morte. Porque tem um montão de gente que está por aí vivo, mas está morto porque não tem amor. Faz sentido isso? E aí eu preciso dizer que essa frase ela não é minha, essa frase ela é de Nando Parrado. Nando Parrado ele é um sobrevivente de uma queda de avião em 1972 na Cordilheira dos Andes.
Você vai encontrar fácil as informações disso na internet. Inclusive, tem um canal do YouTube chamado Aviões e Música, que é muito top assistir as narrativas desse acidente lá pelo Lito. Quando eles saíram do Uruguai para ir para o Chile, eles tinham um jogo para fazer lá, um jogo de... Esqueci o nome, tipo futebol americano. Mas o avião bateu na montanha de gelo e um montão de gente morreu na hora. E o Nando Parrado, inclusive, ele só vai acordar 3 dias depois, 2 ou 3 dias depois, porque ele bate a cabeça muito forte e ele não morre, mas fica semi-morto lá no local do acidente. E o resgate não achou eles, e não achou, e não achou, e abandonou as buscas. E com a Austrália que eles tinham lá, eles conseguiram botar um rádio velho para funcionar lá, porque tinha alguns engenheiros, eles eram todos universitários, a maioria eram universitários. E aí, depois de 70 e tantos dias lá, 60 e poucos dias, o Nando disse assim: Eu preciso sair daqui. Eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha irmã nesse acidente. E nesse momento, o meu pai pensa que perdeu todo mundo, e eu já começo a pensar que eu posso perder o meu pai, nessa angústia de querer saber o que aconteceu com esse voo. Eu vou sair daqui, eu quero sair daqui e eu vou sair daqui. Eu só quero 3 ou 4 que queiram ir comigo, e se ninguém quiser, eu vou sozinho, mas eu vou sair daqui. Porque eu não posso deixar o meu pai sem saber o que aconteceu. O meu pai precisa saber o que aconteceu. Não estou me importando com ninguém mais, mas o meu pai precisa saber o que foi que aconteceu. Eu imagino que você perceba que nessa hora, o que moveu ele para sair daquela montanha foi o amor que ele sentia pelo pai. Nando Parrado ainda hoje é vivo, é um empresário bem sucedido no Uruguai, e é palestrante, inclusive, né? Vale a pena conhecê-lo. Eu não conheço ele pessoalmente, só conheço algum material dele. E essa frase é dele: o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o amor. Avalie-se nesse momento se você está levando uma vida com amor, se você está levando uma vida recheada de amor, ou se você está levando uma vida apenas imprensada. Mesmo imprensado, eu te garanto que é possível você levar uma vida com alegria, uma vida que vale a pena, uma vida tranquila. Vai ter seus desafios, vai, mas é possível ir em frente. Fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês. Alguma pergunta talvez eu consiga responder. Fiquem bem à vontade. Eu vejo aqui a irmã Erquiane. Muito obrigado pela presença, irmã Erquiane. Parabéns. Parabéns ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. E aí eu vejo Motorola Moto G54 5G. Eu não sei quem é. Fique à vontade para abrir a câmera, quem está utilizando esse Motorola aí, se apresentar. E estou esperando que alguém fale, diga alguma coisa aí. Se não tiver, a gente encerra por aqui mesmo. Eu vou falar. Gostei muito assim da observação, né? Porque tem momentos às vezes na nossa vida que a gente está tão assim, com tanta coisa, né? E a gente às vezes acha que ninguém é capaz de ajudar a gente, ou que ninguém tem o interesse, não se interessa pelo nosso problema, né? E, como o senhor falou, às vezes a gente não fala, né? Não pede ajuda, não, não sei Não se é verbaliza, egoísmo, né? não sei se é egoísmo ou se é porque a nossa cultura, a gente aprendeu ou assim, a circunstância da vida deixou a gente muitas vezes assim,
amarrado, preso, que a gente acha que o nosso problema é nosso e pronto, e acabou e vai levando, empurrando, e Eu aí gosto de acaba. dizer nessa hora, irmã Helene, obrigado pela sua participação, que não aparece escrito na testa. Não tem um display na nossa testa, nem para dizer assim, estou com dor de cabeça. Não. Não tem um outro display que muda assim, eu estou muito chateado hoje, não mexa comigo. Não, também não aparece. Mas se a gente verbalizar isso, as pessoas vão conviver melhor com a gente melhor com elas. Minha turma, ó, eu não tô para brincadeira hoje, eu tô chateado, tem um dente doendo aqui. Pega leve comigo, que o negócio não tá bom. Para mim, enfiar uma mãozada nenhuma hoje não custa nada. Duvido que alguém vai tirar graça contigo. Vão te oferecer um anador, um analgésico, uma água, vão cuidar de você. Mas por quê? Porque você falou. Ah, se você não falar, não pense que o outro vai saber. Ainda vai te chamar assim, "E essa metida, ela pensa que é o quê? Esse sujeito pensa que é o quê? É o jeito que tá hoje, todo atravessado, mas não sabe o que tu tá sentindo, por quê? Porque tu não falou. Pastor, eu tenho a impressão de que a nossa geração tem dificuldade até de receber elogios. Muito verdade, se me permitir, muito obrigado. Nossa, a senhora deu um combustível maravilhoso agora. É tipo assim, você tá elegante hoje. Ah, tô nada, nem arrumei o cabelo. E agradeça, horas. Ah, verdade, obrigado, muito obrigado. Tentei me produzir melhor hoje mesmo. Agradeça. Não fica dizendo que não. Rapaz, você tá com jeito de mulher empoderada hoje, cheia da grande. Eu recebo, obrigado, amém. Que bom que você tá me vendo assim. Não vai dizer, não, tô nada, tô no vermelho, tá tudo ruim. Não, não fica dizendo isso. Obrigado, mulher. A gente tem dificuldade realmente de receber elogios. Tem que parar com essa dificuldade. E a gente vive um momento assim de muito autoajuda, né? Palestrantes, muita coisa na internet, nas igrejas, nas instituições, mas infelizmente a gente tem dificuldade de nos aceitar assim como pessoas frágeis. Parece que nós somos mais fortes que tudo, né? Do que todo mundo. E aí tem dificuldade de admitir que precisamos de ajuda. Amém, obrigado. Muita gratidão. Irmã Sheila, quer falar, irmã Sheila? Na verdade, eu estava pensando aqui numa coisa, mas eu não sei se tem muito a ver, vê se o irmão vai entender. Eu li um livro que falava. Ai, agora eu esqueci, é do Viktor Frankl, que era um psicólogo alemão, que ele foi para o campo de concentração. O Sentido da Vida, acho que é o nome. E ele, sua palestra me lembrou um pouquinho, né, que ele fez a obra dele toda, estudou, né, criou uma teoria que chama logoterapia, muito boa. E aí, quando prenderam ele lá, chegou no campo de concentração, ele estava com o manuscrito todo escondidinho lá no casaco dele, os alemães acharam e queimaram tudo, o trabalho da vida toda dele. E eu sei que, resumindo, ele perdeu também tudo, perdeu, acho que, não sei se foi o pai, os pais, irmão, a esposa dele, né? E ele viu muita gente lá que desistia, né? Desistia da vida. E ele entendeu, e ali ele pôde, naquele campo de concentração, meio que colocar em prática o que ele estava estudando, né, que foi fazer a pessoa achar o sentido da vida. Não é muito o que tem a ver com essa palestra, mas eu acho que dá para fazer um pequeno link aí. Com Né, que quando, certeza, dá para fazer um não, contraponto muito bem apoiado. Muito obrigado. então, porque eu lembro que ele falava assim, que quando a pessoa se apoia, ela tem um sentido, um porquê lutar, aquelas circunstâncias ali, elas não vão te fazer parar, não vão te fazer desistir, né? Ele dizia que ele via gente, né, homens fortes, pessoas tão fortes, que desistiam e simplesmente morriam, entregavam o ponto e morria. Enquanto aqueles que estavam que nem ele, que foi muito maltratado, que quando foi resgatado ele estava pele e osso só, né? E pessoas assim tinham sentido, lembrava que tinha alguém que amava, que queria rever, né, que coisas assim, né, e a pessoa se apegava tanto naquilo que ela conseguiu chegar até o fim, conseguiu suportar aquilo tudo e sair.
né? Então, é mais ou menos isso. A gente tem que aprender, né, a dizer não, aprender a se cuidar e a gente, como cristão, a gente sabe, né, o nosso objetivo de vida. Eu falo para Amém. todo mundo que o sonho da minha vida é chegar lá e conhecer quem deu o sangue por mim, né? Amém, Jesus. É nisso que eu me apego, porque às vezes a luta é tão grande, mas a gente precisa também aprender a se cuidar, assim, aqui. Foi muito Amém. bem-vinda a Obrigado, minha palestra, Sheila, muito muito obrigado. bem-vinda. Inclusive, muita gratidão aí, porque essa live está acontecendo hoje por causa de uma fala com a irmã Sheila, tá? Obrigado, viu, irmã Sheila? Deus abençoe grandemente. Amém. Quando a senhora fala aí para fazer o contraponto no sentido da vida, percebe que essa frase que a gente finalizou a live, do Nando Parrado, o sentido da vida para ele naquele momento era comunicar ao pai o que tinha acontecido. Foi por Nada isso mais importava. exatamente por isso que eu Nada lembrei. mais importava. Equiane, quer Legal. falar, abençoada? Tá mudo o teu microfone. Isso. Ah, tá. Ai, que bom, gente. Pai do Senhor a todos, né? Amém. Graças a Deus por este momento. E eu recebi o convite hoje, falei, nossa, vou entrar, vou participar. Eu conheço já o Dilson, assim, da palestra dos empreendedores, né? A gente sempre estava lá terça-feira, até que roubaram meu celular e eu perdi o acesso. Eu até preciso voltar. Mas que bom, olha, graças a Deus por sua vida, por sua história, por seu Amém. testemunho aqui conosco, porque olhando assim para a história, a gente fala assim, meu Deus, como é que ainda tem tempo para palestrar para a gente aqui, né? A pessoa ainda tem tempo para fazer palestra, olha eu aqui tentando, e a gente às vezes coloca dificuldade em tudo, né? Isso é muito maravilhoso. O que me chama a atenção, nesse momento é aprender que realmente as gerações elas mudam, né? De todas as maneiras, a gente viu ali que desde a geração é, Perdida, baby boomer. todas elas silenciosas, né? Tem aquela geração ali. E assim, foram mudando realmente. Cada tempo a geração mudou. Mas essa geração sanduíche aí, olha, mexe realmente com todo mundo. Porque a gente sempre quer abraçar tudo ao mesmo tempo, independente de gerações ou não, a gente sempre quer abraçar todos, né? E a gente precisa aprender a dizer não muitas das vezes, que é uma das coisas que a gente não sabe. Ai, mas se eu falar não, vai ficar machucado. Ainda mais a gente que trabalha na igreja, não, não posso dizer não. Principalmente pastor, você já está aqui abarrotado, você já não tem tempo nem para dormir, mas aí você assume um outro compromisso que às vezes não está dando, mas você, para não dizer não, você acaba se sacrificando, se matando, e daqui a pouco você não consegue mais respirar e nem saber quem você é. E a gente precisa nos conhecer para depois a gente querer realmente conhecer outras pessoas, né? Eu não tenho bem lembrança de quem é essa frase, mas eu já a gente não tem, não sei quem é o autor dessa. Repete a frase, por favor. Acho que tua internet, eu acho que deu uma oscilada aí, ou talvez a minha. Eu não ouvi a frase. Oi, estão me ouvindo? Oi, você voltou agora. Você estava Ah, congelada tá. aí. Sim, é uma frase que fala assim que a gente nunca dá aquilo que a gente não tem, né? Não sei quem que fez essa frase, na realidade. Mas eu não posso dar aquilo que eu nem tenho. Às vezes eu estou dando algo que nem eu tenho para mim. Eu estou tirando talvez até de outra pessoa, esgotada na realidade, né? Até o sangue Jesus deu porque ele tinha para dar por nós. Então nós estamos dando aquilo que nós não temos mais, muitas das vezes. E isso acarreta tanto que às vezes dentro de casa a gente não nos conhece. Nem nossos filhos nos conhecem, nossos esposos não nos conhecem. Então a gente precisa viver isso, né? Viver a nossa vida, nos conhecer primeiro. Quem sou eu? Nossa, e a Amém. gente, eu falo, não encaixei na geração sanduíche, mas isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Muito Amém. mesmo, porque a Obrigado. gente vê muita pessoa vivendo esse momento, né? De se preocupar com isso, se preocupar com aquilo. Eu tenho uma frase que eu converso muito com meus filhos. Eu tenho um casal de filho, né? Minha filha tem 16 anos e meu filho tem 11. E eu sempre falo com eles assim: se você se aproximar de pessoas que queiram tomar o seu tempo com Deus, que queiram tomar a sua paz, se afaste. Nunca deixe Amém. ninguém tomar a tua paz, porque esse tipo de pessoa não vai te ajudar. Se não te ajuda espiritualmente, se não te ajuda emocionalmente,
te afasta. Não tenta se ficar perto dessa pessoa porque ela te suga e daqui a pouco você não sabe quem você é. Então procurem se aproximar de pessoas que te agreguem alguma coisa, seja um conhecimento físico, seja um conhecimento espiritual, seja um conhecimento emocional. Aí sim, mas se não está te agregando em nada, por favor, te afasta. Porque essa pessoa Obrigado, vai fazer Hermiane. você se desconhecer, tá? E eu estou muito feliz. Se tiver outros, me avisa aí que a gente está aqui. Obrigado, obrigado, Obrigada. obrigado. Eu não fiz ainda o meu cronograma de lives para esse ano. Eu preciso ajustar com o Felipe, na verdade, mas eu acho que a gente vai trabalhar bastante essa live esse ano. Essa palestra, eu acho que a gente vai trabalhar bastante ela esse ano. Inclusive, é a primeira vez que acontece a geração sanduíche por causa da felicidade da longevidade. Ela não existia antes. Lá nos anos 45, 50, a média de vida era 50 anos. Quem estava com 52, 49 já estava velho. E estava mesmo, perdia os dentes, o escorbuto arrancava os dentes das pessoas, deixa eu ficar banguela velha aí, entendeu? E morria. Morria também por isso, por outras coisas. Então, a longevidade, essa felicidade da longevidade, sabe aquela frase? Sempre tem os prós e os contras, Sim, né? Então, essa felicidade da longevidade, o contra dela é que criou a geração sanduíche. Por que que não existia antes? Porque nem dava tempo, entendeu? Mal dava tempo conhecer os filhos, talvez nem conhecia os netos, já morria, desvivia. Hoje já não, já tem um montão de gente aí conhecendo bisneto. Depois de bisneto é o quê? Trineto, né? Então, se tataraneto. hoje, a verdade é o seguinte, ó, se hoje alguém não está na geração sanduíche, é quase certo que 80% das pessoas vão passar por ela. Como que não Sim, passar? Se morrer cedo. Se morrer logo, daí não passa. Mas se fica... e ninguém quer é morrer verdade. cedo, então é melhor Não. se preparar para viver a geração sanduíche. Faz sentido isso? Né? Muito sentido, né? A Né? gente, Eu com não sou da certeza. geração sanduíche. Não é agora, mas Ainda, né? daqui a pouco vai ser. Entendeu? A menos que desviva logo, que desviva cedo. Daí não vai ser. Gente, obrigado. Nós estamos 1 hora e um bocado já de live, né? Quase 2 horas já. Que legal. Muito feliz e agradecido. Ó, só para falar um pouquinho da questão assim, como arranja tempo. E Diaconisa Helena viu, eu noticiei na igreja, nesse final de semana eu ainda fui passear com a madame, fomos para uma fazenda recreio aqui muito top. Mas tudo isso é organizar, é cronograma, é verbalizar. Sabe, essa agenda dos 3 dias, avisei primeiro os meus irmãos, só assim, 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 sábado, dia 8 e 9 é isso mesmo? 7 e 8? Sábado, dia 7 e 8 eu não posso tirar plantão lá no papai. Então, vamos ajustar aqui, eu tiro antes, eu tiro depois, mas nesse dia não, bebê, que nesse dia vai ser o meu dia, e o dia da madame. Entendeu? É uma É questão isso mesmo. de Legal. dizer, é verbalizar, é colocar no cronograma. Inclusive, horário de dormir. Quem já me acompanha aí mais tempo sabe, eu falo muito isso. Dilson, quando dá 10 horas da noite, eu já estou querendo ir para o meu berço já está na hora de eu ir para o berço. Entendeu? Porque eu acordo também muito cedo, 5 horas da manhã mais ou menos, eu já estou acordando. Então, eu tenho que ter o meu pacote de dormida e dormida com qualidade de uma forma legal. Gente, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe grandemente. Você pode ser um multiplicador dessa palestra. Eu quero trabalhar bastante essa palestra. Você pode Eu levar já ela tenho para a até um igreja, convite para pode falar com um você. grupo de irmãos, de irmãs, na empresa onde você trabalha. Se for preciso eu me deslocar daqui de Boa Vista para ir para outro lugar, eu vou, em nome de Jesus, para ministrar a palestra. Entendeu? Não sei como, mas eu vou. Nem que eu pegue um Pastor. jegue emprestado aqui, mas eu vou. Já vai vir para Manaus, breve, porque agora em Amém. julho a gente tem uma palestra, tá? No segundo sábado de julho, e essa palestra é só para mulheres. E assim, eu vi aqui, eu falei, já vou convidar o Tilson, porque tem tudo a ver com o que eu quero trabalhar, né? Assim, já estou montando alguns programas, o cronograma do que a gente quer passar, e eu ouvi aqui, eu falei, nossa, já está tudo encaixado do que a gente precisa. E a gente já Amém. vai se organizar e orar por isso, viu? Em Amém. nome Ore de mesmo. Jesus.
Inclusive, assim, eu não sobrevivo de palestras, a minha renda ainda é outra, mas eu tenho esse desejo. Você pode me ajudar orando para que Deus me mostre essa direção de como fazer isso, ou então que tire logo isso da minha cabeça. Senhor, aquele doido nem sabe palestrar, Senhor. Mostra outra coisa para ele parar de vez com esse negócio. Tá bom? Orem por mim para que, se for das vontades de Deus, a gente possa vir. Eu estou no momento da minha transição de carreira, né? Ainda tenho algum tempo para isso, mas é algo que eu faço assim com muita alegria. Eu nem sei se eu faço bem feito, mas eu faço com muita alegria. Tá bom, minhas queridas? Você pode me ajudar orando e compartilhando e convidando pessoas para entrar lá no grupo específico lá. Fique à vontade. Eu vou te ajudar, Etiane. Faça contato aí comigo, com alguém aí, para mim poder te adicionar de novo, pedir para alguém te adicionar lá no grupo de orações dos empreendedores. Diaconisa Helena, como combinado no começo, o irmão que está no Motorola 5G ou a irmã não quis se manifestar, não sei se ele ligou o telefone, só ficou, deixou o telefone ligado e não consegue, está com algum impedimento. Mas obrigado pela presença também, tá, meu amado, minha amada, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Diaconisa Helena, suas falas de considerações finais e oração, em nome de Jesus. Pai do Senhor a todos, né? Pela segunda vez, né? Até ser uma honra e agradecer pela vida do pastor Dilson, que como diz assim, ele arruma tempo, ele se espreme, né? Graças a Deus que o Senhor tem sustentado, tem dado força a ele, né? Direção, organização. Ele é o homem da organização e do tempo. Amém. Né? Então Obrigado. vamos orar, agradecer ao Senhor pela vida desse grande homem. Maravilhoso e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento, Senhor Deus. Abençoado, Senhor Deus, que muitas das vezes abriu nossa mente, Senhor Deus, nos deu uma luz. Nos ajuda, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, abençoando, Pai de amor. Derrama da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. E abençoa o teu servo, meu Deus, o teu ungido com saúde, meu Deus, a cada dia mais com sabedoria, Senhor da glória. Cuida dele, cuida da sua família, da diaconisa Obrigado. Tânia, do Gabriel, Senhor Deus, do Muito Mateus, obrigado. aonde ele estiver, Pai Santo. Toma o Amém. primeiro lugar na vida Obrigado. do teu ungido, Senhor. E abençoa, Amém. meu Deus, e clareia cada dia mais a mente dele para que ele possa ajudar mais e mais pessoas que precisam, Senhor Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Muita gratidão. Aquele beijo no cérebro. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Muita felicidade mesmo. Deus abençoe cada um. Cada uma. Obrigada, pastor. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Ai, obrigada. Deus Amém. abençoe. Boa noite, a paz do Senhor. Amém, Paz. amém, amém, amém. A paz do Senhor. Obrigado. Muita gratidão por Paz do tudo. Deus Senhor, pastor. abençoe Obrigada. sempre. Onde é que eu desligo isso agora, meu pai? Que ele- Eu não sei mexer.